o processo 2 da pauta, com a palavra conselheiro Guilherme Antônio Maluf. Primeiro, bom dia a todos os conselheiros, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero síntese do relatório. Trata-se de representação em natureza externa com pedido de medida cautelar formulada pela Cooperativa de Trabalho Vale do Telespires em desfavor da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, em razão da vedação à participação de cooperativas no pregão eletrônico 001-2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviço terceirizado de mão de obra e de serviços gerais. Capina manual, serviços de tapa-buraco, serviço de varrição de vias públicas, lavador de veículos, no valor estimado de R$ 10.350.408. Aportados os autos no meu gabinete, foi oportunizado ao gestor e ao pregoeiro a apresentação de justificativas prévias. Após a análise da manifestação encaminhada pelo pregoeiro, concluí pela presença de requisitos autorizadores de medida cautelar, motivo pelo qual proferiu o julgamento singular 242, GAM de 2022, determinando ao gestor da Prefeitura Primavera do Leste que promovesse a imediata suspensão do pregão, sob pena de multa diária de 10 UPFs, encaminhando os documentos comprobatórios do cumprimento da decisão em 5 dias úteis. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer 807 de 2022, palavra do Procurador de Contas Getúlio Velasco Moreira Filho, opinou pelo conhecimento da representação e pela não homologação da medida cautelar, por entender não estarem presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão. É a síntese do relatório. Em discussão? Encerrar a discussão. Em votação. Senhor presidente. Com a palavra, excelentíssimo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, excelente sessão a todos. Inicio já parabenizando Vossa Excelência e todo este tribunal, senhor presidente, pela renovação da ISO e os relevantes instrumentos deste tribunal. Parabéns pela eficiência. Em relação a este processo, excelências, a necessidade de alteração do parecer do Ministério Público de Contas, pelas seguintes razões. Ao reanalisar os autos, entendo ser necessária a retificação do parecer. Apesar de a participação de cooperativas em processos licitatórios de mão de obra ser tema controverso, este tribunal, em recentes julgamentos, posicionou-se no sentido de que o impedimento à participação de cooperativas em edital, apenas por enquadrar-se juridicamente como cooperativas, está em desacordo com a legislação. Tanto a Lei 8666 como a nova Lei de Licitações vedam tentativas de cercear a participação de cooperativas em procedimentos licitatórios. Assim, entendo não ser admissível que a administração pública impeça a participação das cooperativas, unicamente por estarem enquadradas como estas. No lugar de vedar a participação, a administração pública deve exigir a comprovação da observância dos requisitos legais e apenas inabilitar sua participação quando incorrerem em vínculo empregatício inevitável. Assim, entendendo estarem presentes a plausibilidade do direito, bem como o perigo da demora, retifico o parecer que consta nos autos, opinando pela homologação da medida cautelar pelo Tribunal Pleno, que determinou a imediata suspensão do pregão eletrônico número 01 de 2022. É o novo parecer, senhor presidente, para análise de vossas excelências. Continua em discussão. Encerrar a discussão e votação. Síntese do voto. Em relação ao direito, destaco que, em análise do item 3.7.12 do edital do pregão eletrônico, restou evidente a vedação de forma expressa e específica a participação de toda e qualquer cooperativa de mão de obra no certame, ato que foi de encontro com a legislação em vigor. O Ministério Público de Contas agora não mais divergiu quanto à adoção da medida, diante do receio de uma eventual responsabilidade da administração pública pelos encargos e caracterização do vínculo trabalhista em decorrência da natureza da presente licitação. No entanto, os julgados e entendimentos colacionados no parecer encontram-se superados conforme posicionamento adotado por mim e acolhido por este plenário em outras oportunidades. Entendo que não deve impedir a participação de cooperativas de mão de obra no certame, simplesmente por medo de ocasionar vínculo empregatício com a administração pública. A Lei 12.690, de 2012, traz elementos a fim de evitar a caracterização de subordinação.
Ademais, é no momento de habilitação que deve ser examinada a qualificação técnica e jurídica. Vale acrescer que é a atribuição da administração pública, assim como em qualquer procedimento licitatório, o contrato administrativo firmado em sua decorrência, a fiscalização da execução e do cumprimento das obrigações legais e contratuais, seja contratada uma empresa, seja uma cooperativa. No tocante ao prejuízo da demora, reconheci que a eventual conclusão do procedimento, cuja participação foi potencialmente limitada pela exigência editalícia e a celebração de eventual contrato em vaso de vício, porém, vir a ocasionar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao município, especialmente considerando o alto valor envolvido na contratação. Além do mais, dada a natureza sequencial das licitações, a suspensão ainda na fase inicial reforça o papel orientador deste tribunal. Em atenção aos preceitos estabelecidos pela LINDB, registrei a ausência de danos irreversíveis à representada. Feita essa observação, agora não mais divirjo, agora estamos em consonância com o parecer do Ministério Público, após a retificação do Dr. Alisson, e submeto o julgamento singular 242-GAM 2022 a este plenário para fins de homologação da medida cautelar. Em votação, os senhores conselheiros que votam, de acordo com o voto do conselheiro relator, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade, processo número 6.670, dígito 2, 2022, relator, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, acórdão 118 de 2022, por videoconferência. Resumo: Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, representação de natureza externa, irregularidades do pregão eletrônico 01 de 2022. Homologação de medida cautelar adotada singularmente. Publique-se.